relação à posição, né, que a gente conseguiu ver aqui a posição do governo, da seguradora, né, e da própria Embrapa, que acaba realizando esse zoneamento. Então, eu vi que o governo, ele quer novas metodologias, ele incentiva o uso de sensoriamento remoto para melhorar o zoneamento, né? Mas desde 2015, com essa centralização do zoneamento nas Embrapas, né, que era antigamente algo feito também pelas universidades federais, vocês não acham que isso acaba enfraquecendo o desenvolvimento dessas novas metodologias e tecnologias por outras instituições? Porque hoje o zoneamento válido é feito pela Embrapa, né? Então, você não acha que enfraquece a questão tanto de formação de pessoal, como também a questão de desenvolvimento de novas metodologias, validações pelas instituições federais? Se existe alguma forma de não acontecer isso, né? Eu falo isso pela Universidade Federal de Viçosa, que foi uma das principais universidades nessa área de zoneamento, com o professor Gilberto Seriana, né, que aposentou, mas voltou, e acaba que ninguém quer assumir muito essa área depois dessa política de centralização do zoneamento nas Embrapas. Eu entendo a importância, né, que precisa ter um padrão a nível nacional, mas eu realmente fico preocupada, porque, por exemplo, a zona da Mata Mineira, ela tem uma peculiaridade bem específica, principalmente em termos de topografia. Então, esse zoneamento de menor escala, porque eu entendo que a Embrapa está preocupada com o zoneamento de grande escala, grandes culturas, né? E acaba que esse zoneamento numa escala menor não nos gera tanto interesse mais por saber que aquela pesquisa não vai ser usada pelo agricultor, né? Como fazer isso? E a outra pergunta em relação às seguradoras, né? Como é que ocorre essa venda de seguros? Existe algum órgão que fiscaliza, por exemplo, a venda de seguro em determinada região, por exemplo, geada? Não se deve vender seguro de geada ou granizo lá no Piauí, porque não ocorre. Existe alguém que fiscaliza isso, né? Ou também existe alguém que fiscaliza o inverso. Como é que as seguradoras sabem, né, que eu sei que hoje elas vão em campo, mas não existe nenhum mecanismo para ela fiscalizar o acionamento daquele seguro, se aquela região realmente é apta àquele evento extremo? Eu vou começar com relação à questão da centralização. Ela não foi exatamente uma opção política. Isso aconteceu em um momento que a última publicação do zoneamento, a última contratação de serviço foi em 2012. De 2012 até 2015 ficou completamente aberto o processo de execução do zoneamento. E nós, na Embrapa, não estávamos nos preparando para fazer a execução. Então, houve de fato um posicionamento do nosso presidente, em entendimento com a ministra, que nós tínhamos que retomar a execução. Tanto que o processo que nós naturalmente fazíamos de construir projetos, macro-programa, de escala nacional, foi interrompido. Nós passamos a fazer essa prestação de serviço. Isso aconteceu em 2015, exatamente quando a crise estava começando. Então, um projeto que recebia 12 milhões de reais por ano no orçamento passou a receber 700 mil reais por ano. E com esse volume de recursos, inclusive infelizmente com uma situação de repasse que o Hugo lutou bastante luta até hoje para a gente tentar reverter essa situação, de fato o que nós conseguimos hoje mobilizar de recursos, fazer essa execução tempestiva para assegurar uma qualidade mínima no produto é contando com o pessoal da Embrapa. A gente tem que mobilizar o nosso pessoal interno, e isso é feito mesmo com a determinação do presidente da empresa, chamando os chefes de unidade e mandando o pessoal trabalhar no zoneamento. Todo mundo que está envolvido sabe que os repasses são incompatíveis com a execução da atividade de pesquisa dentro da Embrapa. Então nós estamos conseguindo, acho que, financiar nem a pesquisa mesmo de dentro da Embrapa com os produtos do zoneamento, com os recursos do zoneamento. E eu acho isso um prejuízo enorme. Acho que hoje em dia é muito difícil falar
de você fazer, de voltar naquele processo antigo. Eu acho que você fazer uma execução totalmente descentralizada e as pessoas não saberem quais são as bases de dados que estão sendo utilizadas, como é que está o controle, como é que está cada etapa do processo, não é o caminho. Tá? A gente precisa agir com transparência, a gente precisa encontrar um ambiente para se somar. A proposta que a gente inicialmente lutou e tentou implementar foi de criar um consórcio. Um consórcio das instituições de pesquisa. Hoje a Embrapa já tem algumas redes que trabalham com essa linha. Tem o consórcio do café, tem a rede LPF, tem uma série de redes que organizam dessa forma. Os nossos parceiros aqui sabem que a gente insistiu nisso. Até hoje nós não conseguimos viabilizar esse tipo de solução. A gente precisa de fato, aproveitando aqui a presença da representação do setor privado e do governo, nós precisamos fazer um esforço de viabilizar isso. Entendeu? Uma forma, uma figura jurídica, uma parceria público-privada, que o setor privado coloque recursos para viabilizar a pesquisa. Eu acho que o zoneamento, assim, é possível para executar o zoneamento, fazendo, eu acho que o zoneamento tem que ser refinado localmente, a informação tem que chegar num nível de precisão muito maior. Hoje, com a tecnologia que nós temos, acho que é a obrigação dessa rede aqui liderar isso, porque esse é o caminho de gerar emprego para as pessoas, fazer as pessoas irem a campo com instrumentos, com o que quer que seja, para fazer monitoramento, para fazer levantamentos, e a gente viabilizar uma prestação de serviço, inclusive paralela à pesquisa, que faça um uso mais intensivo de conhecimento da agricultura. Agora, a realidade, infelizmente, a gente começa a trabalhar um caminho, né, de operacional, de execução, e a gente vai dando passos com calma e fazendo as coisas, infelizmente, dentro de limites e às vezes dificuldades de compreensão que são maiores. Hoje, para mim, eu tenho te falado muito isso, né, dentro da Embrapa, que a gente às vezes mobiliza, a nossa rede que se comporta quase como um exército, todo mundo se sacrifica, vai para a linha de frente para poder atender, mas quando chega a diplomacia vai negociar recursos, eles entregam todo o espólio da batalha, entendeu? Então isso é uma tristeza, eu acredito. Eu acho que eu sou totalmente, isso eu falo assim, não tem a solução, isso está muito além da alçada até da própria rede, são questões que eu acho que vão ao nível das direções das nossas instituições, de fazer mesmo um posicionamento mais claro. Eu já conversei com a nossa diretoria, a diretoria participa do CONSEPA, que é o Conselho das OEPAs, no sentido de trazer essa discussão para dentro do CONSEPA, com as OEPAs, fazer um acordo mais abrangente e buscar também acordo com as universidades. Eu acho que tudo que essa estratégia, para mim, eu converso com o pessoal, estratégia é unir pessoas e operações. Nós precisamos que as universidades produzam. Nós, na Embrapa, recebemos o pessoal, nós saímos das universidades. Nós precisamos que as pessoas cheguem a um nível de maturidade maior, lide com temas como mineração de dados, lide com temas como todo esse aspecto de sensoriamento, esses experimentos que a gente vê nos Estados Unidos, com um nível de profundidade que atende todos os tipos de modelo, um espectro amplo. Se a gente fica preso no balanço hídrico, não é que aquilo ali é verdade, não. É que aquilo ali é um modelo simples, última informação que a gente tem hoje. Então, assim, só para dar não vou dizer, não estou aqui respondendo a sua pergunta com uma solução. Eu estou simplesmente deixando aberto o diálogo e eu acho que isso é o papel que a gente tem que manter com vocês. Com relação a essas duas perguntas, primeiro, todo mercado segurador tem um órgão regulador que faz de uma maneira geral, uma especialista na sua pergunta, que é a SUSEP, e a Superintendência de Seguros Gerais. Somos regulados, todos os produtos que o mercado vende de qualquer natureza tem que ser obrigatoriamente protocolado na SUSEP, que recebe um número antes da sua comercialização. E há uma fiscalização bastante intensa por parte desse órgão regulador. Nós, seguradoras, temos que caminhar até o dia 20 todas as informações relativas ao mês anterior de seguros contratados, seguros cancelados, sinistros avisados, sinistros liquidados, que nós chamamos de FIP. Então essa é uma parte da regulação macro. A tua pergunta vem mais na questão do seguro agrícola. No seguro agrícola, eu tenho também meu produto sempre protocolado. Normalmente as companhias trabalham com duas modalidades de seguro agrícola. Aquela que nós chamamos de multirriscos, que são todos os riscos climáticos, como
mostrei aqui há pouco, você tem 90% em 3 eventos e 10% nos demais eventos. Nós só trabalhamos com multirrisco, independente da região que esteja, na sentido que você pode ter. Entretanto, também tem riscos nomeados, que são o segurado escolhe as coberturas que ele pretende em função da tipificação da cultura dele e da região geográfica que ele está. Se você pegar frutas, hortaliças, talvez o multirrisco se faz necessário, porque estão muito mais suscetíveis a outros eventos mais específicos. As diferenças de preços não são muito grandes, porque nos dois eu vou estar muito próximo dos eventos climáticos que mais afetam aquele tipo de cultura naquela região. Então esse é um aspecto. Paralelamente, o MAPA, através do programa de subvenção, vem induzindo que as companhias comercializem e o segurado compre o multirrisco, para evitar que possa ter um evento e não está coberto e o objetivo da subvenção não seja atingido. Então essa é um pouco essa questão. Quem deve fazer o papel de recomendar ao agricultor que tipo de cobertura ele tem que comprar? Ele tem um corretor de seguros, que deve ser uma pessoa que conheça a tipificação do risco dele na região, para poder estar. Tudo isso, a sua pergunta é muito interessante, no sentido de que são esses pontos que estão sendo debatidos. Quer dizer, de fato, quando eu vou para o Rio Grande do Sul e quando eu vou para o Maranhão, para vender soja, a tipologia do risco é a mesma, a natureza do agricultor é a mesma? Não é. Então eu tenho que precificar diferente, eu tenho que conhecer aquela região para precificar, embora as coberturas para mim sempre são multirrisco, cobrir todos os eventos climáticos, inclusive incêndio, embora a frequência seja muito pouca. Tem um pouco em milho aqui em Minas Gerais, que às vezes eles não colhem, deixam para depois, aquilo fica seco, e você tem tido eventos de incêndio na lavoura de milho com alguma frequência. Então acho que é um pouco disso, da evolução. O MAPA é um indutor da cobertura de multirrisco, é um desejo do governo, é um desejo das instituições de crédito não terem surpresa numa cobertura de contrato onde eu especifico. Vamos imaginar que eu esteja fazendo apenas seca no Rio Grande do Sul. Fazer arroz no seco. Então você tem, às vezes, aquela cobertura ela não atende a necessidade. Esse é um pouco que tem sido discutido no mercado. Tá? Obrigado pela pergunta. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Inácio, do Instituto Internacional de Redução de Plantas. E eu tenho duas perguntas, né? Eu gostaria de pedir desculpa, porque eu não sou da área. Se eu der um fora aqui, me perdoe, tá? É como quem está vendo de fora a situação, né? A primeira pergunta, eu vou direcionar a pergunta, porque quando a gente manda para todos falam que o público no final talvez não tenha tanta oportunidade de fazer pergunta. Eu vou fazer a pergunta para o Hugo, de forma bem objetiva. Eu não sei se eu entendi corretamente a ideia que eu tinha, né, de que crédito rural e até seguro não está relacionado com o zoneamento agrícola. Se não me engano foi o que você falou, né? Não sei se eu entendi corretamente. Se isso for verdade, por que não é? Não está relacionado, né? Não está? Está, sim, está relacionado. É aquilo que eu expliquei. Para o produtor ter acesso ao crédito rural, ele precisa, normalmente o banco ele vai exigir uma garantia daquele crédito. Como que ele vai ter a garantia daquele crédito? Através de uma operação de proagro ou de seguro privado. Essa é a garantia do crédito. E para que o produtor possa ter indenização daquele proagro ou daquele seguro privado, ele precisa seguir os indicativos do zoneamento. Veja bem, não tem nenhuma norma que diz que obrigatoriamente o crédito rural está vinculado ao zoneamento. Porém, o agente financeiro ele só libera crédito rural mediante uma garantia. E a garantia é o PROAGRO e o PSR. E o PROAGRO e o PSR precisam seguir as informações do zoneamento. Então, uma coisa está ligada à outra. Existe algum mecanismo de que o crédito rural se torne mais caro na medida em que o zoneamento indica que o risco é maior? Vai depender da instituição financeira, né? Como ela opera. Mas se for crédito que conte com subvenção do governo federal, que é o crédito equalizado,
Você tira os bancos que operam com recurso do próprio banco. Ele não trabalha com crédito equalizado, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser usar zoneamento, não quiser taxas maiores, taxas menores, ele faz da forma que ele quiser. Mas se tiver relacionado com crédito equalizado, ele vai ter que seguir o zoneamento e enquadrar uma operação de Proagro ou de PSE. Isso aí já é pré-estabelecido também. A taxa do crédito, isso aí é divulgado no plano agrícola anual, então os bancos trabalham com a mesma taxa. Tá. Obrigado. A outra consideração e pergunta vai para o senhor Cury, né? Poderia ir para qualquer um, né? Mas é o seguinte, a gente vê hoje no mundo uma situação, recentemente inclusive a The Economist, que é uma das principais revistas econômicas do mundo, fez um levantamento sobre sustentabilidade na produção agrícola. O Brasil ficou posicionado em 20º lugar, muito mal. E foi um levantamento muito importante pela importância que existe a revista, né? E um dos principais itens que o Brasil foi penalizado segundo os critérios adotados, que não necessariamente a gente concorda, pelo uso inconveniente ou inadequado de insumos, principalmente os chamados defensivos agrícolas e fertilizantes. O que tem isso a ver com zoneamento? Na minha opinião, tem a ver o seguinte: no mundo onde nós temos essa situação de rastreamento cada vez maior, fiscalização, onde se pretende informar o consumidor de onde está vindo o alimento, diante de estudos desse tipo que eu acabei de citar, se nós temos a produção numa área que o zoneamento indica que é de alto risco, é lógico que a eficiência de utilização de insumo deve ser menor, né? Então, no processo global, como é que nós ficamos dentro dessa história, né? Que cuidados nós temos que ter nos preparando para uma situação global, que eu procurei rapidamente delinear aqui, né? Eu gostaria de algumas considerações nesse sentido, se possível. Obrigado, viu, pessoal? Essa questão da sustentabilidade no Brasil, principalmente na questão da utilização dos insumos, a gente tem visto, nós estamos com uma parceria fazendo ainda, da orientação com uso adequado. Hoje o agricultor, quando vai fazer a utilização desses insumos, ele faz de uma maneira indiscriminada. Ele vai na área dele, está passando de ponto final, e às vezes não há necessidade de se fazer em toda a área. Eu consigo, através de imagens, de satélites, de leituras, entender que áreas ou talhões estão em uma situação mais ou menos afetada por determinado tipo de pragas ou qualquer correção do próprio solo que há necessidade. Então eu acho que esse ferramenta, essa indução, ela vem trazer para o agricultor uma redução de custo, uma aplicação adequada, e para o Brasil uma questão de sustentabilidade da utilização. A questão toda, e não podemos deixar de esquecer, isso é uma indústria. E a utilização indiscriminada, elas favorecem as indústrias, fornecedoras desses insumos, e que normalmente não são brasileiras. Então você tem uma equação aí complexa nesse sentido. Estarmos em 26º, 20º lugar, eu acho que tem um aprendizado, temos que, de fato, utilizar adequadamente. Quando você vê que 54% da produtividade cresceu e não em detrimento da própria soja, quando a Embrapa fala que vou crescer 25% de produção em 17 áreas, eu estou falando em tecnologia, estou falando na utilização adequada. Então, esse é um ponto bastante importante. Nós, lá no Grupo Segurador, temos uma área de sustentabilidade, estamos tentando, de fato, como é que o desafio que eu coloquei de ser um indutor de pós-marketing. Como é que eu posso induzir os nossos segurados, fornecendo a eles a questão de uma boa prática da utilização adequada e necessária para a lavoura. Acho que é um pouco disso que tem que ser feito. Agora, de fato, ainda, eu acho que essa agricultura de precisão está aí, vai trazer respostas e indicadores para esse tipo de utilização. Aqui, Fernando Macena, pesquisador da Embrapa Cerrados, faço parte da equipe do ZAC. Primeiro,
gostaria de parabenizar as 3 apresentações. Há 20 anos que eu trabalho com isso e a gente pensa que nunca vai surgir coisa nova e sempre a gente está aprendendo. E eu gostaria especialmente a parabenizar o Dr. Vadim, porque a gente está sempre, tem um lado mais agronômico, técnico, com essa visão mais estrategista das seguradoras. Então isso é uma coisa muito valiosa para nós. Parabéns pela apresentação. A minha intervenção ela tem 2 partes. Primeira parte é para esclarecer aqui a resposta do Ari, do colega, da professora de Lavras, que era para lembrar, Viçosa, desculpa, mas não é um demérito não, né? Que quero lembrar que o doutor Cidiama e que o doutor, teve outro, o doutor que foi reitor doutor Luiz Cláudio, sempre participou desse trabalho. Então era um consórcio de universidades, instituições, e eles aliás, começaram conosco junto. Então as universidades e as instituições de pesquisa sempre estiveram junto conosco. E que assim, na sua colocação parece que a Embrapa está centralizando, mas não é bem assim. E que depois até 2012, quando isso era outra instituição que fazia o zoneamento, então essa rede era formada por todas essas instituições e que hoje nós, a Embrapa, foi demandada a realizar esse trabalho. Então nós queremos que todos participem, só que nós não podemos convidar, às vezes, porque talvez não temos recurso para oferecer àquela instituição que pode contribuir conosco. Mas eu acho que a Embrapa está sempre aberta a receber as contribuições de metodologias e tecnologias novas para incorporar no ZAC. Não porque é da Embrapa, porque é um produto da sociedade brasileira. Isso é muito importante para a sociedade brasileira. Então, a primeira colocação é isso, dizer que Viçosa é uma importante universidade que contribuiu significativamente para esses métodos hoje em vigor no ZAC. A minha segunda colocação é para Hugo e para o Vadim. Aí, o negócio é o seguinte: eu lembro que você, Hugo, falou que o Ministério está sempre aberto para que a gente melhore a sustentabilidade da produção. Por exemplo, nós já temos tecnologias importantíssimas como o plantio direto e a formação de perfil de solo com a gessagem. Ainda a gessagem, de certa forma, o plantio direto, nós podemos incorporar nesses modelos que nós usamos atualmente. Porém, a gessagem menos, né, porque ainda precisa de um pouco de pesquisa. Mas vocês já estão prontos para conversar com os produtores? A gente já tem certeza que ele melhora, porque você vai aumentar o perfil de exploração das raízes, você vai ter você vai ter menos efeito do déficit hídrico e com certeza você vai ter uma probabilidade maior de sucesso, né, na produção. O Ministério está pronto, as seguradoras estão prontas. Eu lembro que na sua colocação, doutor Vadim, você falou que não devemos só financiar, temos que estar trabalhando junto. Trabalhar junto é orientar, é diminuir o risco. Então, se você está financiando, está dando custeio agrícola, você pode estar junto com o produtor, dizendo: olha, faz gessagem que você vai aumentar o perfil, que você vai diminuir a probabilidade de risco. Isso existe? Vocês conversam isso? Ou só fica por conta dos resultados que nós geramos nos relatórios que vão para o Ministério da Agricultura e que servem para gerenciar o custeio agrícola no Brasil? Obrigado. Obrigado, Marcelo. O Ministério da Agricultura ele tem os 2 programas, né? O PSR e o PROAGRO. São programas onde o Tesouro Nacional coloca recursos. Eu tenho certeza que, ainda mais nesses momentos de crise, quando você incluir, por exemplo, essas técnicas nas portarias de zoneamento, isso aí vai ser seguido pelos agentes financeiros. Porque, com certeza, isso vai melhorar a técnica e vai gerar também economia no bolso do Tesouro Nacional. Então, essas técnicas nós estamos prontos a divulgá-las, principalmente nas portarias de zoneamento, e junto ao Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, a Fazenda, incluir essas regras, inclusive no Manual de Crédito Rural. Então isso é perfeitamente possível, até mesmo porque imagino que vai trazer benefícios para o Tesouro Nacional. E aproveitando também, já que você citou no tema,
que a colega de Viçosa colocou, o Ministério, na primeira vez, não tive a oportunidade de falar, mas o Ministério não tem ideia de centralizar isso na Embrapa, pelo contrário, é porque a Embrapa, como ela é um órgão, uma empresa do Ministério da Agricultura, no primeiro momento, como a gente precisava de dar um start, já que o zoneamento ele vinha parado desde 2012, a gente precisava fazer isso, era o caminho mais rápido e mais fácil da gente fazer com a Embrapa. Mas nós estamos abertos a todo momento a conversar, a criar esse consórcio e receber também metodologias de outras instituições de pesquisa. Tá? Boa tarde, meu nome é Cláudio Press, eu sou pesquisador da Universidade de Flórida. E, em primeiro lugar, como assim, eu queria agradecer as apresentações excelentes do Bosco. E a minha pergunta é uma coisa que, principalmente na visão do futuro, eu não ouvi falar muito disso do seguro baseado no índice climático. Eu estou trabalhando com uma resseguradora na Argentina, uma segunda e uma seguradora no Paraguai. Nós estamos lançando agora o primeiro seguro contra a seca de base índice para pequenos produtores do Paraguai. Eu vejo essa ideia, eu mesmo acho que é muito tremendo. E, obviamente, com todos os programas de risco base, e evitando aí os erros que estão feitos na África, com seguros que são baseados apenas na situação. Eu queria saber qual é a opinião de vocês e como é que vocês veem a possibilidade desse seguro índice aqui no Brasil. Essa modalidade de seguro de índice, ela foi um programa do Banco Mundial, Índia, China, Índia, aliás, tinha um papel ali de fixar o agricultura no campo e vem se estendendo de uma maneira bastante forte em algumas tipificações de agricultura. Você pega megas produtores, muitas vezes a questão dele é uma variação. O índice, estabelece o índice se pode ser chuva, pode ser sol, ou para baixo, o início está coberto naquela questão da relação do índice. Uma questão geral, acho que a questão toda ela passa para você ter estações meteorológicas, um monitoramento mais assertivo, onde você vai para áreas mais difusas, não necessariamente você pega. Vou citar como exemplo a SMC, você consegue, dá para trabalhar em 900 mil hectares, você faz alguma coisa nesse sentido. Você pega o Mato Grosso, algumas áreas grandes também, você pode ter um produto dessa. Mas é um produto que está vindo, eu acho que tem toda uma aderência, no sentido de ser mais uma opção. Ela não tem. Os Estados Unidos começa agora um pouco a falar da questão do índice também, ele simplifica a vida, mas ao mesmo tempo ele complica por outro lado, porque eu posso ter, imaginado de uma maneira geral, vários seguradores, vários agricultores, que uns vão ter indenização, não tendo perdas, e os que tiveram perda podem não ter indenização, porque essas questões não são homogêneas. E como é que você resolve esse problema? Você vai pagar mais do que devido para um e menos do que é necessário. Então você simplifica por um lado, mas você traz por outro lado. Eu acho que é uma questão que tem que ser monitorada, tem que ser implantada. Acho que todo estudo que vocês estão fazendo, tem seguradoras que já estão colocando isso no Brasil, especificamente com alguns tipos. Tem que vir. Eu acho que qualquer estudo, qualquer coisa é muito bem-vinda para a gente deixar mais uma opção fundamental. Eu acho que se for partir para uma massificação, um exemplo apenas, agricultura familiar, você quer trabalhar com isso, tem que ter um guarda-costas, tem que ter um estipulante de preço. Porque você pode ter questões judiciais bastante fortes, porque é um contrato onde as partes não podem ser hipossuficientes. É evidente que o agricultor familiar ele vai ser sempre pela justiça hipossuficiente. Mas quem é o representante dele? É o governo, como é na Índia, por exemplo. O governo é o representante, o estipulante daquele produto, algo que ele. Então, acho que se for para esse tipo de agricultura, tem que tomar um cuidado com relação às demandas judiciais, que tem alguns exemplos para
Jossana Cera, consultora em agrometeorologia do Instituto Rio Grandense do Arroz. A minha pergunta é sobre as ARC da soja. Por exemplo, no município de Dom Pedrito, o último zoneamento compreendia o período de 21 de outubro até 31 de dezembro e agora ficou só para o mês de dezembro. E a gente está tendo algumas reclamações dos próprios agricultores com relação a esse período. Os bancos não estão liberando financiamento e esse tipo de coisa. Eu gostaria de saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre isso e se teria alguma solução imediata. Obrigada. O zoneamento da soja, ele foi um dos primeiros que passaram por essa revisão a partir da nossa parceria com a Embrapa, né? E realmente tiveram mudanças, né? A gente está atento, a gente já recebeu essa demanda lá do Rio Grande do Sul, principalmente a metade sul do estado. Tem também demanda para o Mato Piba também, principalmente os extremos, né? Eles tiveram algumas alterações significativas no zoneamento. Nós estamos atentos a essa demanda, estamos avaliando, o pessoal da Embrapa também está conosco, provavelmente o pessoal da INCA também deve participar de alguma rodada de reunião lá, o pessoal da Emater no estado, mas o que pode ser feito, o que está sendo avaliado, é se a gente ainda, para essa safra, a gente pode fazer alguma alteração nesse zoneamento que foi publicado. A safra ainda não iniciou, então a gente precisa correr contra o tempo para que, se for feita alguma alteração, ela seja publicada antes do início do plantio. Na nossa parte da Embrapa, o que o Hugo falou é totalmente apoiado, nós estamos atentos, né? Acho que na questão do Piauí nós já temos uma boa encaminhada com a equipe, já conseguimos fazer um diagnóstico do que está acontecendo. No Rio Grande do Sul, essa é uma questão até para linkar com a pergunta feita pela professora. O zoneamento não é todo rodado centralizado, né? Ele é interativo. Nós rodamos uma coisa centralizada, distribuímos, recebemos feedbacks e aí o comando passa a ser todo lá da ponta, né? Ajuste dessa forma, não ficou bom aqui, faça isso. E é um processo de melhoria contínua. Dentro dos prazos que nós tínhamos, por exemplo, nós fizemos 2 rodadas no Rio Grande do Sul. A primeira rodada eu te garanto que ela seria muito pior do que está hoje colocado no zoneamento. E assim, o entendimento também aprofundou bastante. De fato, algumas mudanças nós já fizemos conceituais no produto. Hoje, no Rio Grande do Sul, de fato, rodam-se 2 modelos, um modelo de produtividade rodando ali por trás. O pessoal daqui já está trabalhando nesse modelo, está trazendo um resultado melhor. Eu acredito que isso vai ser um assunto tecnicamente avançado. Então, nós temos, inclusive, que contar com vocês mesmo do IGA para poder aprofundar essa discussão. O IGA, o Alencar, da Universidade Federal de Santa Maria, também, pessoas extremamente importantes para os outros. Agradecer aí a intervenção dos nossos congressistas, ainda para agradecer, portanto, aos nossos palestrantes da tarde, doutor Arieberto Fortes de Oliveira, doutor Hugo Borges Rodrigues e doutor Vado José Moura Cori, por essa belíssima apresentação nesta plenária tão extraordinária e tão viva para todos vocês. Muito obrigado aos nossos palestrantes. Uma salva de palmas. Vamos intervalo agora para um café, depois vamos ter a sessão de pôster, depois os mini